a mais um vídeo nesse canal. Eu espero que todos estejam bem. E hoje eu trouxe um vídeo de um assunto um pouco polêmico, mas que eu acho de fundamental importância a gente falar sobre isso nos dias atuais. Porque é um pouco complexo você falar de uma coisa que eu vim falar mal, né? Se fosse pra falar bem, eu nem ia falar mal de uma coisa que você também precisa dela. Mas ao mesmo tempo você tem que falar mal, porque tá fazendo errado. Então, é um pouco complexo, mas a gente tem que falar sobre isso. Então, gente, o tema do vídeo de hoje é a produtividade em excesso na sociedade atual. A era da produtividade. Então, nossa, eu falo muito então, né? Que loucura. Eu sei que é um pouco, né? Porque basicamente é tudo que a gente vê hoje no mundo atual, falar sobre produtividade, que a gente tem que ser produtivo e fazer muitas coisas todos os dias, mas também se para pra pensar, você não precisa disso. Você precisa fazer só as coisas da forma correta, sem que você, né, se degrade aqui dentro. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa saúde mental em relação à produtividade. Tô entrando na aula, gente, que a vida não é fácil. Tem aula, tem que gravar vídeo, final de semestre é uma correria, é uma loucura. Mas a gente tem que dar conta, né? É a vida. Eu tô no meio da aula gravando esse vídeo. Exatamente. Deveria estar fazendo isso? Não deveria. Mas eu tenho muita dificuldade de falar. Aí minha mãe e meu pai saíram, então é o único momento que eu tenho pra gravar. Então, gente, prosseguindo o que eu havia dito anteriormente, eu fui pesquisar no Google o significado de produtividade. E, em resumo, na verdade lá tá bem desconexo. Aí eu fiz o que juntei assim tudo, falei, é isso. Aí eu trouxe aqui pra vocês a minha colinha, que ninguém é de ferro, gente. De acordo com o Google, a produtividade é uma métrica usada para medir eficiência de trabalho. Assim sendo, é a capacidade de produzir mais em menos tempo e com menos recursos. A gente precisa produzir, a gente sabe que a gente precisa ser produtivo, ainda mais para quem é estudante. Isso é óbvio, senão você, né, não faz nem sentido. O ponto que eu tô querendo chegar é a questão de a gente querer ver tantos padrões de vidas produtivos, pessoas de sucesso falando na internet, nas mídias sociais, que pra você ter o sucesso que elas têm, você precisa ser produtivo, você precisa seguir uma rotina, que você tem que acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, que você precisa fazer o que elas fazem. Você não é ela, só pra começar. E elas querem que a gente faça isso e dizem que se a gente fizer isso, a gente vai obter os resultados que a gente quer. E virou um mundo tão que a gente vive, o mundo só fala sobre isso. Qualquer meio social que você tem acesso vai falar sobre isso, vai falar que você tem que produzir, que você tem que ser uma pessoa de sucesso, que você tem que fazer muita coisa, que você tem que fazer um checklist de 200, 300 coisas. Pelo amor de Deus, gente. É isso que a gente vê. Se você abrir seu Instagram agora, você vai ver que tem posts imensos falando sobre produtividade. Mas chega um momento que a gente vê tanta produtividade que a gente quer fazer tantas coisas, mas tantas coisas, que a cabeça da gente não aguenta. Nenhuma cabeça aguenta, isso é óbvio. A mídia, gente, a mídia nos oferece tantos padrões, assim,
E a gente quer ser assim, é óbvio, a gente precisa fazer muitas coisas. E a mídia nos oferece e a gente compra. A gente simplesmente compra. A gente não quer saber como a gente não quer se entender, a gente não quer escolher uma rotina pra gente. A gente quer fazer como fulano faz, porque fulano obteve sucesso a partir disso e eu vou usar o que fulano usou pra poder gerar sucesso pra mim também. Mas eu não tenho o mesmo organismo que fulano, eu não tenho a mesma saúde mental que fulano. Talvez eu tenha problemas, talvez eu tenha TDAH, eu tenho ansiedade. Talvez a minha vida não seja igual a de fulano. A gente precisa entender isso. Nossa vida não é igual a do outro. Cada um tem seus sentimentos, cada um tem seu tempo, cada um tem a forma como o seu cérebro entende o seu redor, como a sua relação com o mundo ao seu redor também. Tudo isso conta. Tudo isso conta na hora de estudar e a gente simplesmente quer ser igual ao outro, porque a gente quer ter sucesso imediato. A gente não quer se entender, a gente não quer se conhecer. A gente quer ter sucesso, a gente quer fazer as coisas, mas o mais importante é a gente se conhecer, saber qual é o nosso limite, qual é o seu limite, aquilo que acaba contigo, saber qual é o seu tempo, como que você faz as suas coisas, entende? Você não tem que ser igual a fulano. Fulano se conhece. Fulano sabe o que funciona pra ele. Você não é fulano. É bem aquela frase de mãe, você não é todo mundo. E, gente, esses dias eu tava vendo umas publicações no meu Instagram e vi um post que me chamou muita atenção, falando assim: parem de romantizar as rotinas exaustivas. E eu achei simplesmente brilhante, porque a gente vive num momento que a gente quer romantizar tudo, que tudo é bom, tudo é colorido, tudo é bonito. E não é assim. Não é legal você falar pra uma pessoa: você tem que fazer mil coisas de uma forma, que linda, bonita. Ela não vai conseguir fazer, ela só vai se sentir frustrada mesmo. E a gente vê muito isso, que a gente tem que fazer o que a mídia nos apresenta. Eu não tô aqui criticando que você tem que ser produtivo ou não. Se deixar de produzir, deixar largada, eu não tô falando isso. Todo mundo tem que ter um pouco de produtividade, tem que ser produtivo, tem que ter um cronograma, uma rotina saudável. É esse o ponto que eu quero chegar, sobre ser saudável e estudar bem. E fazer suas coisas direito, mas sem deflagrar sua saúde mental. É isso que eu quero dizer. Não é pra você deixar de fazer as coisas, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô criticando. Meu cabelo, meu cabelinho. Você é uma pessoa que estuda, que trabalha, que faz suas coisas de forma eficiente, mas também você viva bem. Não é tipo, eu vou ficar o dia todo fazendo coisas e mais coisas pra mostrar pro mundo uma coisa que eu realmente não sou, uma rotina que não cabe a mim. Mas eu tenho que mostrar, colocar na mídia isso. Aí é muito isso que a gente vê. Eu acho que essas rotinas extremamente exaustivas fazem muitas pessoas se frustrarem, porque elas colocam, fazer uma listinha com todas as coisas assim, as que você tem que fazer, as que você não tem que fazer, a que as outras pessoas estão fazendo e te influenciam em fazer. É exatamente por isso que muitas pessoas estão frustradas e não conseguem adquirir uma rotina de sucesso. Elas colocam milhões de objetivos impossíveis, porque ninguém consegue fazer 77 coisas de um dia só. Isso é uma mentira, todo mundo sabe disso.
E mesmo assim elas querem fazer e colocam assim uma lista, uma folha de papel A4 cheia de quadradinho pra riscar quando fizer. Isso não faz sentido, mas é o que a gente vê. Aí no final, não passa 2 dias, a pessoa já tá querendo desistir. Não fez nem metade daquilo, simplesmente deixa de lado, vai procrastinar porque não consegue fazer as coisas, e é isso que a gente tem, não gera nada essas rotinas. Falando isso com base em experiência própria, porque eu também já fiz isso, eu via muitas pessoas falando isso e eu fazia isso. O que eu achava que ia dar certo, né? Óbvio que eu achava. Eu queria que desse certo, eu queria ser aquela pessoa que eu via outra pessoa mandando pra mim fazer. Eu queria. Aí falava, você vai ter sucesso, você vai fazer um monte de coisa, você vai ser uma pessoa brilhante. Eu queria aquilo. Eu comprei aquilo e fiquei destruída dando 2 dias. Por quê? Por que será? Tô pegando um ritmo que não é meu, colocando na minha vida, querendo ser um robô, uma coisa que não tem nada a ver comigo, e eu vou colocar lá e vou fazer. Ingênuo. Mas serve de experiência pra falar aqui pra vocês agora. Não deu certo pra mim. Talvez 1% das pessoas pode ser que consiga. Quase um robô, um gênio, sei lá. Eu não consegui. Sou uma pessoa normal. Então, gente, eu tive a ideia desse vídeo há muito tempo, só que eu não queria gravar ele exatamente porque, sabe, a gente fala muito de produtividade. Eu vi uma pessoa totalmente ele vem contra o que todo mundo tá falando, pra falar uma coisa que talvez muitas pessoas não concordem, mas que eu acho importante, né? Tipo, a saúde mental das pessoas é muito mais importante do que qualquer coisa. E é isso que eu tô chegando lá. Muito aquilo que o Pinterest, eu não sei falar, mas é muito o que ele nos passa de uma rotina perfeita, de uma pessoa perfeita, de uma vida perfeita, literalmente. Que é muito bonito na teoria, né? Você vê lá as rotinas da pessoa, nossa, foda pra caralho. Mas aí você vai fazer isso na prática, isso não funciona pra você. Você chega no seu limite rapidinho, porque não é assim que você funciona. Você se sobrecarregando muito pra chegar a um padrão que é intitulado pela mídia, pelo internet, pelas redes sociais, que na realidade ninguém consegue seguir esse padrão. A gente tá querendo ser algo que é impossível de ser, mas que todo mundo finge que é. Será que tá dando pra entender? Não sei se tá dando pra entender, mas é isso. A era da perfeição, né? É tipo isso, tudo que é perfeito, você tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo perfeitamente, porque senão você não é incluso, você é só mais um no mundo. Pra você se destacar, você tem que ter perfeição. Ninguém é perfeito, ninguém faz nada perfeito, mas isso é vendido de uma forma tão bonita e tão romantizada que a gente compra com tanto gosto, com tanta felicidade. Aqui é até engraçado, né? Então, gente, eu sinceramente penso que se suprimir o seu cansaço e fingir que você é uma máquina manipulável da mídia, comprar essas rotinas não vai te ajudar a chegar e a conquistar o seu objetivo. Eu acho que você tem que se adaptar ao seu estilo, ao seu modo de viver, a forma como você estuda. Eu acho que cada um tem a sua forma, e comprar esse excesso de produtividade não vai ajudar você a chegar e descobrir isso que você quer. A gente tem que parar de adotar expectativas que não são nossas, vidas que não são nossas. Temos que viver a nossa vida e dar o melhor para nos conhecer e conhecer o nosso estilo, a nossa forma de viver e de relacionar com o mundo, para assim, a partir disso, conseguir conquistar o objetivo que a gente tanto quer.
os objetivos, né, no caso. Gente, acho que deu pra ficar claro o que eu quis passar aqui, mas ressaltando que não é sobre parar de produzir, é sobre produzir com consciência e espaçamento para você poder descansar, ter lazer e não comprar também o que a mídia nos passa. É sobre você criar o seu próprio método produtivo e se conhecer, cuidando também da sua saúde mental e tendo espaço para isso. É isso, gente. Beijo.